guerras que começam com um pretexto e terminam revelando algo muito maior. A ofensiva contra o Irã, ela foi apresentada como uma operação para impedir ambições nucleares. Mas quando Israel fala em quebrar os ossos do regime, e enquanto Estados Unidos mantém a pressão militar e tentam controlar o preço do petróleo, a pergunta inevitável aparece. Essa guerra é realmente sobre armas nucleares ou sobre algo muito mais estratégico? Porque no centro desse tabuleiro está uma variável que move a economia mundial: energia. Quase um quinto de todo o petróleo global passa pelo Estreito de Hormuz. E basta o risco de uma interrupção dessa rota para que o mercado reaja imediatamente, elevando preços, recalculando inflação e redesenhando expectativas de juros. Donald Trump parece entender perfeitamente esse jogo, enquanto sustenta a pressão militar, sinaliza ao mercado que pode ampliar a oferta global de petróleo para evitar um choque inflacionário. Ou seja, a guerra ela é conduzida em dois planos: no campo militar, com uma disputa, e outra por um poder regional. No campo econômico, a disputa é por uma estabilidade global. É exatamente sobre este ponto e este assunto que a gente conversa agora aqui no Painel BMC. Recebo aqui comigo Bruno Musa, sempre com a gente. Obrigado, consultor da Portfel. Prazer estar aqui contigo. Carlos Honorato, economista e também professor da FIA Business School, e Roberto Dumas, mestre em economia e professor do INSPER. Bom, mais uma semana, né? A gente está aqui, parece o mesmo ali da semana passada, mas foi uma semana ali bastante tensa. E vamos tentar entender aqui, ô Dumas, começo contigo. A gente vê, de fato, né, essa ofensiva ali contra o Irã, ela acabou sendo apresentada como uma operação para impedir ali ambições nucleares, mas a gente vê Israel falando em quebrar ali os ossos do regime, Estados Unidos dizem que é uma guerra praticamente concluída, e a gente vê um Khamenei filho sendo recolocado no lugar ali do pai. Essa guerra, ela, de fato, ela foi realmente para impedir uma bomba nuclear ou sobre redesenhar aí o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Veja, mais ou menos. O que eu quero dizer com isso daqui? Que existe o interesse do Irã de quebrar os ossos, ou melhor, desculpa, do Israel, de quebrar os ossos do Irã, isso é verdade. Porque desde 1979, quando entrou o Ayatollah Khomeini na Revolução Islâmica, saiu o Shah Reza Pahlavi, o objetivo era destruir o grande Satã e o pequeno Satã. Irã se aliou a várias milícias, começou a fechar Israel para tentar dominar Israel e destruir Israel. Então a sobrevivência de Israel cabe com a destruição total e completa do poderio militar do Irã. Mas para os Estados Unidos, o argumento de Trump é um pouco meio confuso. Quero destruir a parte nuclear. Veja, eu conversei uma vez com um cônsul de Israel e falou: "Não, mas como é que a gente vai saber se nós destruímos eventualmente toda a parte nuclear, se nós estamos falando de uma mala de 400 quilos de urânio enriquecido? A gente não sabe onde está essa mala de urânio enriquecido. Destruímos todas as instalações, etc. Isso nós conseguimos fazer. Vamos tentar destruir todos os mísseis balísticos, ainda não fizeram. E vamos mudar o regime." O que Trump quer, ele quer botar uma Deuci iraniana, venezuelana lá dentro. O que parece que está ficando complicado, porque como nós falamos no evento passado, no programa passado, você tira um Khamenei para colocar um outro Khamenei. Então, a guerra não está próxima do fim para Trump. Apesar do discurso de ontem parecer muito mais uma propaganda, estamos próximos, o que o Irã deixou mais ou menos claro é: eu não estou próximo nem um pouco. Eu continuo com o poder, continuo decidindo sobre o meu futuro político e o meu futuro militar, e não vão ser os Estados Unidos que vão decidir isso daqui. Então começa a ter uma difusão de ideia. Vai demorar essa guerra? Não acho. Não acho. Tem outros problemas no mundo que vão durar mais tempo. Então a gente falando do Estreito de Hormuz, eu acho que mais cedo ou mais tarde, coisa de umas 3 ou 4 semanas, o Estreito de Hormuz vai ter que ser aberto. Honorato, e nesse contexto, né, neste cenário global atual, quem sai mais fortalecido na sua visão? Estados Unidos, Rússia, China? Ou estamos diante aí de uma guerra que, de fato, acabam todos aí perdendo?
Eu acho que é a guerra da reorganização da geopolítica, dos poderes geopolíticos, né? Eu acho que quem ganha é quem não entra direto na batalha, né? Tem aquela frase clássica do livro da Arte da Guerra, que enquanto seu inimigo está fazendo besteira, você deixa ele fazer para não ter nenhum problema. Eu acho que a China... Napoleão? Eu acho que isso vem de... Isso vale sempre, né? Quer dizer, para a China, que tem uma postura muito isolacionista, isenta, isolacionista não é bem a palavra, mas ela não entra em conflitos, ela é pragmática nisso, né? Para ela é muito bom, porque ela, numa certa medida, está mantendo, do ponto de vista militar, está mantendo ali seus arsenais, está aumentando seus arsenais, faz ameaças de que tem condições de travar uma guerra com quem quer que seja, né? Com Taiwan, né? Está ali na espreita, tem ali uma visão estratégica em relação ao petróleo, né? Ela compra o petróleo de muita gente, então tem uma certa diversificação, o que não significa que ela não sofra, né? E a Rússia já tem uma outra tática, né? A Rússia é mais trancos e barrancos, mas eles são é o país que tem a maior o contingente de ogivas nucleares, né? Tem um poder de barganha muito forte, e o Putin, de uma forma até inteligente, acho que ele conversou com o Trump um dia desses aqui, ele percebe também que todo esforço voltado para o Irã tira esforço da guerra da Ucrânia, né? E com isso também a Rússia e China têm uma característica de trabalhar nos bastidores. Então tem fornecimento de inteligência para o Irã, tem fornecimento provavelmente de armas para o Irã, então tem uma cooperação que acontece ali no submundo e que garante isso. Então, aparentemente, quem se arrisca mais a perder posição, eu acho que na minha visão é os Estados Unidos, porque uma coisa é a guerra terminar logo, que eu concordo com o Dumas, provavelmente ela até termine rápido, agora a derrubada do regime não vai acontecer, né? Então, o que é vitória para o Trump? É que o Trump, ele acorda um dia e diz, eu ganhei, não importa o estágio. Ele se animou com a Venezuela, mas pegou um pouco diferente. Ô Bruno, e o Trump traz uma fala ali, né, de que esse conflito estaria perto do fim, o mercado reage bem e aquela tensão que a gente viu fazendo o preço passando dos $100 ali, o barril do petróleo, acabou recuando e a gente está ali na casa dos 85. Eu queria entender se existe um risco, de repente, do mercado estar reagindo muito mais a essa narrativa política aí de Trump do que de uma realidade mais estratégica do conflito. Veja, eu acho que eu tô mais com a segunda parte do que o Dumas falou. No começo eu ia falar que eu ia discordar de você, depois você fez o fechamento que eu concordei. Então eu não sei qual era. Não, eu não sei qual era o teu ponto, que eu concordo com você, que eu não acho que vai se estender muito. Tá. E não porque, de repente, o resultado seja o que um dos dois lados querem. Seja cair o regime, ou seja achar a bomba nuclear e acabar com ela, de fato, ou eventual bomba nuclear. Mas sim porque o Estreito de Hormuz fechado, ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para os Estados Unidos, a China faz pressão em cima do Irã, ele é ruim para o próprio Irã, que depende da receita do petróleo. E talvez, na pergunta que você fez de quem se beneficia, o que eu vejo que esteja melhor tirando conclusões a respeito disso, talvez seja a Rússia, onde você tem um preço acima do petróleo, ela consegue vender o petróleo mesmo sancionado para terceiros por um preço mais alto, ela tem outras rotas alternativas e mais. Não se fala mais da guerra da Rússia e da Ucrânia. Ele consegue continuar atacando ali como for, e vale dizer que a economia da Rússia, segundo alguns relatos, os dados que chegam de lá também são bastante controversos. Eu estive na Rússia e você tenta falar com as pessoas lá, é difícil você extrair dados, né? Mas você, segundo consta, a economia hoje gira através de uma maquinária de guerra, né? Que basicamente 40% das despesas hoje do governo vem da guerra como um todo. Então ele depende da guerra para continuar girando a economia como um todo, que tem problemas grandes, relativamente grandes lá dentro para a manutenção de um crescimento econômico e de uma, digamos, mínima sustentabilidade da economia russa. Então talvez eles sejam, até o momento, os vitoriosos, que consigam continuar com a guerra, se fala pouco dele, vende o petróleo de forma alternativa. Mas eu acho que tudo isso acaba sufocando como um todo, inclusive e principalmente os planos de Donald Trump, de baixar a taxa de juros e um dólar mais fraco. Se o petróleo continuar lá em cima na casa dos $115 como bateu, é inevitável que o Federal Reserve terá que manter a taxa de juros mais alta por um tempo prolongado. Né? Afinal de contas, eles não conseguiram chegar na meta de 2% do Banco Central. Se mantém pressionada a gasolina, que subiu 15% o valor do galão nos postos lá nos Estados Unidos nessa última semana, e você viu o DXY puxando porque o dólar ganhou força nos últimos tempos, é totalmente ao contrário do que Donald Trump quer. Então, eu acho que
Se é ruim para os Estados Unidos, se é ruim para a China, se é ruim para o Irã, os principais envolvidos, eu acho que um acordo é mais razoável de acontecer e que a guerra termine o quanto Já antes. são 16 países envolvidos, sem falar os europeus que estão mandando fragatas, como a França, que está mandando Charles de Gaulle, etc. Já está praticamente, claro, não estou falando, mas quase uma guerra mundial. Você está com 16 países da Europa entrando, junto com a OTAN, junto com a Turquia, junto com o Chipre, Verdade, junto com a reflexão. França. Está virando uma guerra mundial, quase. Mas o Trump falou que ele pode controlar ali o Estreito de Hormuz, né? Ele deu ali essa leitura ali que ele poderia. Claro que a gente, vindo de Trump, é aquilo que a gente falava aqui, né? Sempre você tem que tentar traçar aqui dois tipos de cenários, né? Pode ser que ele esteja sendo um taco como antes, mas pode ser que também não, porque ele tem hora que ele já não tenha sido mais. Ô, Honorato, quando ele fala ali em controlar ali essa rota energética aí, que tem esse peso tão importante, a gente está diante aí de uma situação que pode gerar um alívio ou talvez gerar um pouco mais de tensão até nesse contexto? Olha, ele é um ótimo operador das palavras, né? Mas do ponto de vista estratégico militar, e provavelmente ele foi até alertado pelo Pentágono, pela CIA dos riscos, né? Ele não tem essa estratégia toda, né? O Dumas falou assim que a gente pode estar começando o início de uma terceira guerra. O Jeffrey Sachs, que é um dos economistas de Colômbia, ele disse, nós já estamos vivendo uma pré-terceira guerra mundial. Sim. E ele diz claramente, o Trump não tem estratégia. O que parece muito claro, acho que todo mundo aqui é do tempo do War e do Banco Imobiliário, a gente cansava de um, jogava o outro, né? O Trump joga banco Nunca imobiliário põe em cima da dia de fim. chuva, né? Você colocar em cima Nunca do armário. acabava. O banco imobiliário, o Trump joga banco imobiliário como é o banco imobiliário, né? Porque a melhor coisa que acontece no final do jogo é você ir para cadeia. Então você ganha ali, ganha o que é possível, e ele olha o tabuleiro geopolítico numa visão 2D. Então ele olha ali o Estreito de Hormuz e ele acha que se colocar algumas peças ali, ele vai conseguir controlar o estreito. A forma de ele controlar o estreito é ele pegar a parte do Irã. Ele tem que invadir o território iraniano ali para garantir que, pelo menos naquela faixa, os navios passem. E a questão do Estreito de Hormuz não é uma questão de passar navio ou não. É questão de uma transportadora, de uma mega transportadora global, dizer, segue com o navio porque nós temos seguro e não vai ser atacado. Né? O preço do seguro está nas alturas. Se você tem um petroleiro que é bombardeado, além de ele ficar 15, Acaba 20 dias, tudo. 15, 20 dias pegando fogo ali, numa imagem desastrosa, do outro lado ninguém mais, o prêmio de risco explode. Então ele tem uma visão tanto quanto naive, né, dessa lógica de que eu consigo tudo, eu posso tudo. Ele acha que só o poderio militar dele vai garantir uma vitória. Isso que é um grande erro. Por isso que talvez o cenário de que vamos acomodar, né, eu finjo que eu ganhei, você finge que não perdeu, a gente segura o 0-0, daqui a alguns dias esquece. Agora, o detalhe que o Dumas falou muito bem, Israel é uma questão, porque para Israel aquilo é estratégico, é questão de vida e morte, e eles têm a destruição do regime do iraniano como objetivo fundamental. Não esqueça a agenda do Netanyahu. Ele, há 30, 40 anos, ele está nessa abordagem, e se ele não conseguir esse sucesso, ele também tem dificuldade para se reeleger, apesar que a aprovação dele explodiu agora, né? Porque ele conseguiu esse processo. Então, a coisa não é tão plana, tem camadas aí que, na minha visão, esse voluntarismo do Trump não ajuda. E aí ele acaba oscilando. Só um último comentário, eu vi uma reportagem no New York Times, que depois desapareceu, é curioso que tem umas coisas que aparecem e somem, né? Estimando que o Trump já tinha ganho, há uns 2 meses atrás, 1 bilhão e 400 milhões de dólares só com especulação dos grupos dele em relação a essas idas e voltas aí com tarifas, mercado financeiro e petróleo, né? Porque Mas isso já saiu do... Já saiu inclusive da página fundamental ali. Já saiu da notícia. Agora, eu estava vendo um negócio interessante que se não caminhar para isso que eu falei de uma eventual acordo, seja ele qual for o resultado, porque ele é maléfico para todo mundo, a última vez que os Estados Unidos conseguiram ganhar uma guerra sem fazer uma incursão terrestre foi com a rendição do Japão na Segunda Guerra. Ou seja, se você entra... Usando bomba atômica. Usando duas bombas atômicas. Duas bombas atômicas. Então, Um detalhe bem importante. o ponto é que se de repente ele não consegue uma rendição com ataque apenas aéreo e tem que fazer uma incursão militar, aí realmente a coisa pode escalar. Por isso que eu acho que... E não vamos esquecer o que aconteceu com o Iraque, não vamos esquecer o que aconteceu com a Líbia, não Afeganistão. vamos esquecer
que aconteceu com o o Afeganistão. Vietnã, Não vamos esquecer Vietnã. também o Vietnã. Tem várias coisas que não deram certo. Estados Unidos só não é pior que a França para perder guerra. Em geral, as guerras, elas também, muitas vezes, elas acabam acontecendo como uma forma estratégica de ou desviar o foco, ou tentar mudar, criar ali uma cortina de fumaça para outros tipos de problemas, né? Seja econômico, enfim, ou internos, né? Acho que foi um pouco assim na Primeira Guerra Mundial, quando a gente olha para a Segunda também, havia uma percepção... Não, fala. Não, é que havia ali, de fato, na época, havia aquela percepção de uma estabilidade econômica, uma integração global, que poucos anos depois se mostrou que era uma ilusão enorme, né, nesse sentido. Eu queria entender, será que essa é mais uma dessa estratégia? Então, essa é uma forma, só fazendo um ponto que é interessante, eu estava analisando, estava estudando a respeito desses dias, que isso que você falou da Primeira, Segunda Guerra, da forma como os estados se organizam, que a guerra muitas vezes ela favorece o crescimento do estado e a população, como cria aquele sentimento de nacionalismo, ela te dá chancela e luz branca para o estado crescer, gastar mais e tal. Então, e a gente tem um problema de uma crise fiscal Mas isso grande. faz parte dos primórdios do nascimento do estado. Sim. Na minha opinião, eu que sou contra a existência do estado, o estado ele nasce sempre através da violência e ele se mantém através da violência, seja da violência física ou da violência da tomada de extração de recursos forçados da população para sustentar um Estado que, no mínimo, você questiona a moralidade de ser forçado. Afinal de contas, eu não tenho a quem recorrer a não ser aquele que detém o monopólio da força, que é o Estado em última instância. Então, a quem eu recorro? Ninguém. Sem um contrato social assinado de todas as partes, porque eu concordei com essas regras. Então, de novo, é um baita tema que dá pra gente passar dias aqui discutindo, mas que muitas vezes o Estado se favorece da guerra, afinal de contas, quem é o Estado em última instância aumenta o seu próprio poder, eu acho que isso é inquestionável para todos os lados. Né? Ô Dumas, concorda? E de fato, né, a gente tem uma questão fiscal grande em diversas as economias, Estados Unidos também, principalmente, mas quando a gente olha e tenta entender também as consequências disso, é claro que eu pergunto assim, se é uma estratégia, minha função aqui é sempre ficar provocando, mas aí eu volto. Se Trump tem essa estratégia, a questão também que isso pode respingar numa pressão maior inflacionária, aumentar o endividamento, isso também vai fazer ali um preço até maior na questão da dívida. Mas, de certa forma, justificaria, de repente, ali qualquer tipo de ação, fazer uma estratégia como essa, provocar uma situação como essa para tentar camuflar essa questão mais financeira. Veja, se você vai tentar achar que vai tentar camuflar isso daí, você vai só piorar. Como o Bruno falou no começo. Olha, você está tentando camuflar o quê? Que eu queria que meu câmbio depreciasse, mas ele está apreciando. Queria que a minha curva de juros fletasse, mas ela está estipando. Queria que as bolsas subissem, mas elas estão caindo. Mas os políticos fazem isso, né? Acaba fazendo justamente o contrário do que ele está pensando. Eu falo até porque a gente, puxando aqui para o Brasil, por exemplo, o governo fala que quer com os juros mais baixos, mas ele provoca os juros ficar mais altos. Mas joga a culpa em terceiro sempre. Sim, mas aí você justifica, né? Você fala que quer uma coisa e faz outra. Por exemplo, tem um ponto aí que a gente precisa levar em consideração. O que eu poderia achar que é pior no cenário atual? Será que é a guerra que é o pior cenário atual? Será que o problema da crise fiscal? Sem dúvida, o problema é a crise fiscal para todos os países. Porque essa guerra, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que mais tarde, que eu não acho que vai levar 4 anos, ela vai acabar. A crise fiscal vai continuar. Então, a intensidade da guerra, do efeito da guerra, ela é imediata. Vai batendo juros, etc. Mas a crise fiscal, ninguém vai parar de gastar, principalmente o Brasil. Então, os problemas maiores são aqueles que a gente considera problemas mais perenes do que a guerra. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Você gasta com 38 trilhões de dólares de dívida pública bruta, 128, 125% do PIB, com uma curva de juros estipando, com o câmbio agora valorizando, etc. Isso acaba com um custo de carregamento maior. Mas a minha guerra vai acabar. Sim, a gente sabe que a guerra vai acabar, porque o Irã vai chegar numa depressão total das coisas que não vai dar mais para responder. Principalmente porque eu acho que o Estreito de Hormuz, uma hora, vai capitular. Você não pode, que nem o Norato falou,
vai ser terrível um avião, ou melhor, um navio passar no meio do Estreito de Hormuz e ser bombardeado. Isso vai atrasar a guerra um ano, provavelmente. Falar, daqui eu não vou. Não, mas está garantido. Não vou. Você jogou minas marítimas, eu não vou, não passo. Isso vai pegar, é um break news. Você não vai pegar um break news. Não obstante, só para completar, o que eu acho mais importante e mais perene, a crise fiscal, a crise eventualmente cambial em alguns países e a crise inflacionária. Isso fica. Tudo que você falou, eu estou total de acordo, mas tem um ponto, as pessoas, no geral, se impactam pelas emoções de curto prazo e não pelos fatos de longo prazo. Não vê o longo prazo. Então não vê, esse é o grande ponto. Não vê o longo prazo. Esse é o grande ponto. Mas aí, Essa ao mesmo tempo, ele está ampliando o orçamento militar e reorganizando as cadeias produtivas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, olha só como o Federal Reserve precisa tomar cuidado. O Federal Reserve, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia, falou: é temporário, é temporário, é temporário, é temporário. Deixou de ser temporário, não subiu a taxa de juros, a inflação foi para 10%. Foi aí que Biden perdeu a eleição. Coitado, Biden não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Mas o Jeremy Powell demorou para subir a taxa de juros, a inflação foi para 10%. Trump falou, por causa do Biden, você tem uma affordability muito menor agora. Então, veja, o impacto que isso dá no longo prazo é muito maior do que provavelmente o curto prazismo, posso falar isso daí? O curto prazo eventual dessa guerra. Não acho que ela vá para 4 anos, não aguenta 4 anos. Por quê? Vamos combinar, o Irã está sozinho, a Ucrânia não estava sozinha, tinha a Europa inteira. Claro, você não tinha incursão terrestre, mas você tinha a Ucrânia sendo ajudada por todos os países da OTAN, de alguma maneira ou de outra, principalmente pré-Trump. Por isso que a Rússia demorava. O Irã está sozinho. E o que é pior, como nós falamos no começo, ele atacou praticamente 16 países. Você não tem mais amigo. E a Europa está entrando para contra-atacar também. Então, quem vai ajudar o Irã? A China falou, olha, cada um com seus problemas. Por quê? Porque lá na frente tem uma coisa chamada Taiwan que eu não quero que ninguém me atrapalhe. E outra, como você bem colocou, conforme você vai gastando, eu vou olhando a forma que os Estados Unidos agem numa guerra, que eu posso retribuir ou não se ele entrar na guerra de Taiwan. E outra, a Rússia também fala, você acaba gastando e ajudando menos a Ucrânia. Então o Irã está sozinho. O Irã está sozinho. China se beneficia? Se beneficia no sentido de que eu não vou te ajudar. Mas se prejudica no sentido que o preço do petróleo fica mais caro. Mas eu compro do meu amiguinho russo, que fica feliz da vida, que sabe que ninguém mais vai ajudar a Rússia. Eu vou pegar todo o Nordeste e o Sul lá que a gente sempre fala, os países, Luhansk, Donetsk, etc. E aí o Irã acaba ficando sozinho. Então por isso que eu acho que essa guerra não vai ser 4 anos e você tem impactos negativos muito mais evidentes para nós do que o impacto evidente no curto prazo, que é o impacto da guerra. Honorado. É o impacto fiscal, de inflação e de taxa de juros. Esse é o ponto. Crise ou guerra, enfim, a gente vê, tem expansão de gasto, tem reestruturação econômica. Você enxerga, de alguma forma, essa possibilidade da gente estar vendo, né, isso acontecer como uma grande, talvez, justificativa aí política para esses programas de investimento ou expansão do Estado? Pode ser uma desculpa, mas não justifica. Tá. Porque a gente tem 2 tipos de guerra. Você tem guerra de necessidade e guerra de escolha. Né? A Inglaterra, o Reino Unido faliu durante a Segunda Guerra Mundial, porque você estava aí, durante 2 anos, 3 anos, eles combateram os nazistas, que fizeram como o discurso do Churchill, que é o culpado do Irã, Iraque estarem do jeito que estão. A conformação que ele fez ao final da guerra, em 53, é que gerou o mapa do Oriente Médio com todo o caos que tem hoje. Mas culminou na Revolução em 79. Que a França ajudou. Exato. Então, não tem boa gente, porque se o Irã é o eixo do mal, teve um monte de gente que tornou esse pessoal o eixo do mal, né? Mas lá atrás, tudo com a questão colonialista, esse olhar de imposição, né, sobre os outros povos. Agora, o Churchill lá fez aquele discurso, quer dizer, se a gente não vencer essa guerra, o mundo como a gente conhece não vai ser mais do jeito que é.
Essa guerra nos Estados Unidos não tem essa correspondência. O americano médio ele vai começar a ficar preocupado que, de novo, o hambúrguer está ficando caro, ele não tem gasolina. sossego, o meu SUV não consigo abastecer. E é uma guerra que não faz sentido do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos. Né? Veja, se você pegar os avanços do Trump, que seja aos trancos e barrancos nessa nova geopolítica, ele está conseguindo isolar o Ocidente aqui para o lado dele. Né? Você pega o próprio Brasil aí, o Lula outro dia estava falando, a gente tem que se defender melhor. Pô, mas agora, depois de 25 anos, descobriram que a gente precisa se defender melhor. Não tem como defender nada. Está com medo de declarar certas organizações terroristas. A gente já está perdido. Quer dizer, no mínimo a gente tinha que ter uma bomba atômica escondida em algum lugar. Essa é a única esperança, porque no atual contexto... A bomba atômica já morreu. Então, não tem, a gente não criou essa condição. Então, do ponto de vista estratégico, uma guerra só justifica esse desequilíbrio fiscal se você tem um objetivo que a própria população vê como razoável. Então, se você tem uma explosão da dívida pública lá nos Estados Unidos, e assim como você tem uma explosão da dívida pública no Brasil, que é pior ainda, porque aqui do Brasil é uma dívida pública para financiar gastos extorsivos de uma elite governamental que domina aí o judiciário, o executivo, que vive do governo, que se locupleta de todos os recursos que estão disponíveis. Aqui é mais vergonhoso ainda. Você não está lutando contra nada nem contra ninguém. Você está lutando contra os nossos. Você está lutando contra um poder público ineficiente e corrupto, né? Então, quando você olha lá para Estados Unidos, o problema é que isso bate na veia do americano. Né? E o Trump tem se descuidado constantemente desse olhar interno, né? No sentido de que esses avanços externos vão garantir a ele o sucesso interno. Então, para o Fed, é um grande teste das instituições americanas, seja a Fed, seja o Supremo, seja a própria presidência da República, né? E eu acredito que o Trump, assim, resumindo, ele entrou num atoleiro que não precisava. Vamos parar para pensar. A Revolução Islâmica foi em 79, você teve o Reagan, que conseguiu derrubar a cortina de ferro, né? Quer dizer, se o cara conseguiu, por que ele não atacou o Irã? Você teve o Bush pai e o Bush filho, que aí já não era grande coisa, né? Teve o Clinton, não convém, né, falar, e aí por diante. O Obama, que foi mais naive nessa história. Não vou cruzar, não cruzem a linha vermelha. Vamos tentar trabalhar junto, mas são alguns presidentes notáveis, principalmente o Reagan, que era mais radical, e que não tomou essa atitude. Aí chega o Trump e toma uma atitude, abre a porteira e como faz para fechar depois? Mas o problema do Irã também era menor na época do Reagan, né? Ele não tinha totalmente esse poder. Você concorda que era mais um motivo para ele tentar resolver o problema? Talvez ele fosse mais marginal esse problema do que é hoje, de fato, você ter uma... Na época de Jimmy Carter. Não, mas 79 Não, mas quando teve o sequestro... Sim, começou ali... 4 dias dos 52... Sim, mas foi de 79 a 81, se não me engano. 79 a 81. Mas você tinha o Irã Contras, lembra? Aquele caso que doaram dinheiro para os... Estavam financiando, porque os Estados Unidos têm essa prática de... Não fala lembra que mostra a minha idade. Não, mas eu ia te perguntar se você lembra do Sheik, do primeiro Você lembra Sheik. que você leu nos livros? Você lembra do Churchill? Fez um discurso, exato. Então, já estudei. os Estados Unidos sempre teve esse mecanismo. Eu apoio daqui, sou contra dali, financio de lá. Sim. Saddam Hussein, o Irã. Então, ele arma o inimigo e depois reclama, né? Então, agora, o que eu quero colocar assim num ponto de vista de análise é o Reagan com muito mais força, muito mais credibilidade, não fez alguma coisa como o Irã. Hoje, o Irã, 40 anos depois, porque para pensar, os caras estão há 40 anos se preparando para esse momento. Entendeu? E morrem um dia. Não, e os caras são suicidas, mas se acabar o Irã... Morrem um dia. Ora, quem está na guerra morre um dia. Exato. Esse é o grande desafio que a gente tem de olhar culturas diferentes. Por isso que eu falo, o Trump olha o mundo sobre a perspectiva 2D, não está olhando a profundidade da coisa. Agora, só uma coisa, falando da Europa, por exemplo. A gente está falando dos Estados Unidos, Irã, mas a Europa está com um problema grave. Sim. Porque Trump já havia falado que eu quero pelo menos 5% do PIB do gasto da OTAN, e desde a guerra da Rússia e da Ucrânia, com o preço do petróleo subindo, com o preço do gás subindo, os países deram subsídio nas contas de energia elétrica. E também não conseguiram crescer. Então, os PIGs, Portugal tira fora. Itália, Grécia, Espanha, Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, França, Bélgica, está todo mundo com uma dívida acima de 100% do PIB, com uma curva estipada lá em cima. Então você vê, eu não sei como foi 2025, mas 2024 você teve uma recessão na Alemanha.
Então, Por isso que eu até lá perguntei. Pontinho fraco do tabuleiro geopolítico e econômico mundial. É uma justificativa, talvez possa ser até uma justificativa para essa situação. Eu quero trazer para o Brasil daqui a pouquinho, mas eu preciso para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o Painel BMC, continue com a gente. Voltamos já, depois do intervalo. De volta aqui no Painel BMC, falando mais sobre todo este cenário geoeconômico. Ô Bruno Musa, a gente sabe que os choques em geral ali, né, em petróleo começam muitas vezes no Oriente Médio, mas acabam ali terminando na inflação, seja na bomba de gasolina, e acho que exatamente esse é o tema que eu quero trazer aqui para cá, porque parece que tem preocupado, inclusive, ali já o governo brasileiro, né? Se a gente olhar pela Abicom ali, a defasagem hoje é significativa, né? Ali em relação à comparação com o preço internacional, a Petrobras estaria ali com uma defasagem de 78% no diesel, mais ou menos, acima de 45% na gasolina. Petrobras hoje, na sua visão, ela está funcionando como um amortecedor do governo para evitar um choque de gasolina, um choque, inclusive, maior inflacionário? Vamos lá, ontem essa defasagem no diesel chegou a 85 e hoje caiu, eu vi pelo menos de manhã quando eu estava 65 no diesel e 35 na gasolina. Isso dá R$ 1,93 por litro do diesel e acho que 98 centavos na gasolina, alguma coisa assim. Para quem não entende, isso significa que o Brasil está vendendo, porque o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, mas não somos autossuficientes em refino, por uma série de questões. Talvez, na minha opinião, um dos grandes fatores é o mercado fechado e o próprio monopólio da própria Petrobras, quase um monopólio, digamos assim. Tanto é que uma tarifa está sendo negociada para a Petrobras comprar de volta, né? Bom, significa que a gente importa o petróleo refinado, gasolina, diesel, querosene. Consequentemente, a gente depende do preço de importação, que é em dólar. Então, se o Brasil importa esse diesel, essa gasolina, por um preço e vende mais barato aqui interno do que ele pagou, prejuízo. Essa é a defasagem que a gente fala, que está no site da Abicom, que é atualizado diariamente através do PPI. O preço do preço internacional. Então, isso significa que nós estamos vendendo a muito abaixo. Quando que aconteceu isso de forma brutal e de maneira recorrente? No governo da Dilma, que quase quebrou a Petrobras. Isso significa que a Petrobras queima a caixa para vender abaixo daquilo que ela compra. Quando ela queima a caixa de uma maneira recorrente, a gente viu lá, quando a Petrobras chegou a R$4, se não me engano, na Dilma, que se não fosse uma empresa estatal, estava quebrada e o Tesouro Nacional teve que colocar dinheiro lá, ou seja, nós colocamos dinheiro lá através dos pagamentos coercitivos de impostos. Então, o meu ponto aqui agora está de uma maneira pontual. Se a guerra de fato termina rápido, como nós falamos aqui, pode ser uma conjectura que sim ou que não. Temporal. Isso pode, ela libera o preço do petróleo cai, que nem falei, ontem estava 85, hoje 65, porque o barril do petróleo ontem estava 100 e hoje caiu para 85, 86, 87 dólares que estava pela manhã. Então, se o preço do petróleo cai, essa defasagem diminui, menos caixa queimado da própria Petrobras. Agora, se a guerra se estende e o petróleo continua mais alto, o que vai fazer? Um governo populista que tem na gasolina um componente importante dentro do IPCA, é claro que ele tende a segurar em ano eleitoral o preço da gasolina por mais tempo para não bater na inflação. Porque se sobe gasolina, não é só a bomba. Exato. Sobe tudo. Todos os serviços que envolvem transporte. Tudo que a gente praticamente consome. São alimentos, é a gasolina, é o transporte, a prestação de serviço. Tudo sobe. Bate na inflação no ano eleitoreiro. A gente já sabe, se tem um governo populista ainda que acha que controlar preços é uma atividade saudável dentro de uma economia no longo prazo, a gente sabe o que vai acontecer. Então, de novo, esse é um cenário bastante perigoso com o PT no próprio governo. Se a guerra se estende, a situação para a Petrobras é complicada e para preços administrados a gente tende a ver um controle de preços que, de novo, a gente estava mencionando União Soviética aqui, você pega que a União Soviética era um dos que tabelavam preço, depois o Brasil fez isso nos anos 80, a Argentina fez isso, enfim, todos os países. E deu super certo. E nunca deu certo na vida como um todo, exato, entende a ironia, nunca deu certo na vida como um todo. Então, eu acho que o fator determinante aqui essa guerra vai se estender? Se estender, o petróleo continuar alto, atenção a quem tem ações da Petrobras. Gente, agora eu queria colocar uma coisa, qual câmera eu devo olhar? Sua câmera é, se eu não me engano, a 3. Não, 3. Não, perdão, aquela lá. Essa daqui. Isso. Gente,
A gente precisa colocar de uma vez por todas que quando a gente fala que, olha, a Petrobras, o petróleo é nosso, eu estou perdendo dinheiro. Eu não sou acionista minoritário, eu sou acionista majoritário. Eu faço parte do Tesouro. Então, quando o Bruno fala que o governo perde dinheiro, quem acaba perdendo dinheiro é você, Exato. que faz parte do Tesouro. Então, vamos parar com esse negócio que o petróleo é nosso, tem que deixar o preço baixo mesmo. Porque quem está pagando essa conta e não está percebendo é você que vai tomar mais imposto lá na frente. Ou vai tomar mais juro. Já está na hora de aprender. Cansa todo mundo falando essa coisa. Quer que o petróleo é nosso e que faz parte a gente gastar mais porque ajuda o próximo. Sim, não estou ajudando o próximo. Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Só isso que eu queria falar, desculpa. Não, tem que falar exatamente, E olhando Honorato. para a câmera. Exato. Porque vira aquela coisa. O petróleo é nosso, a gasolina é minha. Se fosse minha gasolina, faz que nem a Venezuela. Eu cobro o preço que eu quero. Óbvio que não. Macroeconomia, microeconomia, capítulo 1. Mas acho que já caíram mais dessa narrativa do que hoje, né? No Lula 1, no Lula 2, isso aí era... tem aquela coisa, aquele ranço... Não, claro que tem. Que dá um nervoso... É uma questão até de falta da educação Eu mesmo não tenho em nada si, a ver, né? não tenho ação da Petrobras. Era mais, é. Eu também não tenho ação da Petrobras. Pois é. Só que eu sou majoritário, eu sou o Tesouro. E como eu sempre digo, eu adoro quando minha mãe me chama de Tesouro. Tesouro sou eu. Dona Florinda. Tesouro sou eu. Honorato, essa fala do Dumas é interessante até porque quando a gente vê se o preço ele é assegurado ou não artificialmente, o problema ele aparece do outro lado que é o mercado, né? E isso ele vai corrigir, né? Isso seja ali através da inflação ou através da correção com a política monetária cada vez mais alta, segurando, né, todo esse impacto e seja também através ali, inclusive do próprio câmbio, o impacto disso. De fato, existe um risco de a gente ver ali se transformar esse choque do petróleo num problema até mesmo de abastecimento no Brasil. A ANP diz que não tem esse risco, mas como que você enxerga essa situação que a gente está vivendo, se caso isso se prorrogue? Como disse o Tesouro, quer dizer, o Dumas, né? Na verdade... Muito obrigado. Do que esse Tesouro? A dupla hoje mudou, não é mais Bate-Me-Robe. Hoje já é Dona Florinda, Kiko Chaves. Tesouro e bijuteria hoje, tá? Então um negócio mais assim. Mas o fato é, as pessoas, elas acabam olhando para o seu umbigo, né? Quer dizer, então o que acontece se o preço da gasolina, do combustível começar a subir, especialmente o diesel, o pessoal vai entrar em pânico porque o aumento não vai ser pequeno. Você vai ter se você tiver um choque de petróleo, eu diria, talvez na semana que vem a gente vai ter uma ideia se esse choque vai acontecer, porque nós estamos realmente no limiar de que se a coisa cria uma tendência de se resolver ou se isso vai continuar por mais algum tempo. Até pelo estoque de diesel que o Brasil tem. Exatamente. Agora, quando você pega os dados... Quando você pega os dados aí efetivamente que estão acontecendo, você pega a Europa está segurando os estoques e estão pensando em liberar os estoques para colocar esses estoques à disposição porque está com medo da oferta de petróleo. No Brasil já começou uma especulação muito grande. Catar liquefeito. Exato, o Catar está sendo atacado, tanto o Catar como os Emirados Árabes, pelo Irã, para criar aquela dificuldade de distribuição. No Brasil você já tem gente segurando o petróleo, distribuidora, você já tem aumento no posto, mesmo cotas, e a Petrobras está vendendo por cotas. Já está vendendo por cota, quer dizer, mesmo que o evento não tenha acontecido, que efetivamente não falte a oferta, a especulação já vem. Isso já começa a bater no preço. Batendo isso no preço, já começa a criar uma pressão inflacionária, mesmo que nada tenha mudado. Né? E isso não é só aqui, é no mundo. Tem lugares que são mais fragilizados do que a gente, mas a gente também não está numa posição muito confortável em relação a isso. E aí o problema é que a demanda vai vir do quê? Eu não estou preocupado se é a Petrobras que banca, eu não estou preocupado se é o governo que banca, eu quero que o combustível seja mais barato. Né? E aí esse é o grande desafio que a gente tem, porque, como ele disse, a gente está num governo populista, nós estamos chegando de novo despreparados para uma crise global, desequilibrados em termos econômicos, a gente não tem como governo fazer vamos
vamos comprar petróleo e estocar aqui para ter Não temos reserva para fazer isso, reserva financeira para fazer isso. Então, economia de guerra exige ações de guerra, só que a gente nunca está preparado para ações de guerra nesse momento. O Bruno, ele falou, isso bate no preço, bate também no custo político do governo, que tem uma eleição ali, logo ali, né? Claro, ali à o frente. preço é custo eleitoral, né? Preço é custo político. Veja, eu tava olhando aqui essas pesquisas que eu altamente questiono. Eu não estou falando questiono por esquerda e direita, eu questiono porque eu acho que a metodologia ela dá resultados muito divergentes do que pode ser a realidade, né? Você consegue, o resultado que você quiser, você consegue ao tirar das pessoas que não entendem de um processo político a forma como você pergunta, mas eu estou falando isso porque ela pode até mostrar de repente uma tendência. E eu achei muito interessante um recorte da pesquisa, se não me engano, não lembro se foi da Real Big Data que falou, Real Big Data, ou da última, foi a Datafolha, não sei, uma das duas, que mostrou que as pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, ou seja, pessoas altamente, diretamente beneficiadas pela aprovação do novo imposto de renda. Tá. A isenção do imposto de renda até 5 salários, até 5 mil reais, até 7.500 num pedaço, né? Essas pessoas, na pesquisa, já deu a apoiar mais a oposição, ao Flávio Bolsonaro, eventualmente, ou alguém da direita, do que o Lula. Isso significa que um ponto de força na campanha eleitoral, na eventual campanha de Lula, que seria a aprovação do novo imposto de renda, da isenção do imposto de renda, não bateu nessas pessoas. Ou seja, quem está sendo beneficiado não está votando no Lula, na maioria, segundo a própria Datafolha. Então, o que eu estou querendo dizer? Se ele já tem esse problema em falar, eu te isentei até 5 mil e mesmo assim eu não te apoio, imagina com preço mais alto. E outra parte importante da pesquisa, porque grande parte das pesquisas noticiadas são intenção de voto, sim ou não em um e outro, mas tem pesquisas que você vai olhando os dados micros, né? E um dos dados micros interessantes também de ser analisado é que não é apenas mais a economia que está influenciando a decisão em quem você vai votar. Isso fez parte de um passado, hoje você tem outros critérios que estão sendo levados em consideração, como por exemplo costumes, como por exemplo a corrupção, como por exemplo a criminalidade, que agora o governo fala não quero que sejam organizações terroristas. Tudo isso são situações complicadas para o próprio governo. E mais, um outro recorte importante, já passo a palavra, é que grande parte das pessoas dizem que a inflação de 4,5% para eles, na vida deles, é muito maior. O que é uma obviedade. A gente fala aqui isso há muito tempo. Não precisa de nenhum tipo de pesquisa para entender isso. Sim. Então, eu estou respondendo tudo isso para te falar. Se a gasolina sobe em um governo que já está fragilizado e com uma aprovação em queda, inclusive por aqueles que são beneficiados por um programa de imposto de renda isento até 5 mil, se o preço sobe, ele derrete, na minha opinião. Agora, você imagina se o preço da gasolina sobe dessa maneira e não passa para o preço do frete? Por que não passaria? O que poderia acontecer como aconteceu em 2018? Subsídio. Ou travar preço teto. Preço teto faz do preço teto o chorão que é o negociador ali. Eu acho que você pode estar dando uma ideia. Melhor a gente não dar essas ideias. Haddad, não ouve isso, hein? Por favor, vou olhar para qual a câmera. Melhor a gente não ouça o que ele disse agora. Esqueçam o que ele falou agora. Pois é, melhor não dar essa ideia. Separa o Brasil. É que posso ser franco, eu acho que não dá tempo. Você lembra 2018? Não dá tempo. 2018 eu ainda lembro. Será? Eu acho que não dá tempo, porque é o seguinte, a gente não tá... Em 2018, você tinha, 17, 18, você tinha ali uma eleição recém-feita, aos trancos e barrancos, você tinha uma certa unanimidade ali, você tinha um Supremo que era Supremo naquele momento. Hoje você está com as instituições completamente destruídas. Né? Você tem um Senado que é considerado corrupto em grande parte por todas as pessoas. E a população entendendo que cada um desses... vendo que é um monte de pilantra, né? Que tem muito pilantra infiltrado. Hoje saiu uma notícia lá que o governador do Distrito Federal tem contrato particular com empresas do Grupo Master, né? Então você tem... O negócio é generalizado, exato. A gente ri para não chorar. Eu vi uma frase até que eu acho interessantíssimo. Lá em Brasília tá todo mundo rezando e o ato é ecumênico. Exato. Porque não importa se é da direita, se é da esquerda, se é de centro, tá todo mundo Buda, preocupado. Jesus, não importa. Todo mundo na mesma Alá, né? Todo mundo tá nesse mesmo ato ecumênico rezando. Então, e as pessoas estão anestesiadas porque assim, o sistema político não permite que a gente faça mudança.
né? Quer dizer, você não consegue se candidatar independente se não tiver um partido político. Os partidos políticos são dominados por grupos, né? E a própria terceira via, eu estava vendo ontem entrevista dos 3 candidatos à terceira, perguntaram qual a sua posição em relação à questão do Supremo e do Moraes. Os 3 saíram pela tangente lá, o governador do Paraná, o de Goiás e o do Rio Grande do Sul. O Zema pontuou bem, né? O Zema foi... Quer dizer, tem um ou outro que se posiciona, né? Mas você pega o próprio Zema, você tem lá em Minas Gerais 200 bilhões. Ele estava num ato na Paulista enquanto estava chovendo em Juiz de Fora. Quer dizer, você tá zoado, o negócio está bagunçado. Então você não tem um ambiente institucional para chegar assim, eu vou fazer algumas malandragens aqui, segurar frete e tal, porque não tem mais espaço para isso. Você não tem... E o mais interessante, que eu acho que é perigoso, mas é ótimo, as instituições estão desacreditadas. Sim. E você tem o Supremo, que é o mais grave, porque o Supremo é o Supremo, você não tem para quem ir. Se você precisar julgar algum ministro do Supremo, que hoje é suspeito, né? Não é culpado, mas se você precisar... Quem tem que fazer o julgamento é o próprio Supremo. Então, ontem saiu uma notícia, o presidente do Supremo fechou o escritório que o filho dele tinha com a esposa, né? Tá todo mundo no mesmo rolo. E aí, se você pega do Supremo, você vai descendo, né? E as pessoas com receio de falar, as empresas com receio de dizer, só que você começa a perceber que o investimento não acontece, Sim. o endividamento aumenta. Você estava falando da família, né? Para a família, juros e inflação, para ele é a mesma coisa, é dinheiro que não tem. Então, o cara tá devendo e tá pagando mais caro, sobra menos dinheiro no final do mês. E aí ele não está preocupado se é no imposto de renda, se é legal, se é o Irã. No final do dia, a vida dele está pior. E assim como o americano, ele vai votar no melhor para ele, né? Por isso que eu acho que é bom. Esse caos acaba nos empurrando para uma mudança, mesmo que a gente não queira. Algo precisa ser feito. Ô, Bruno, você citou até, vocês falaram do Zema. O Zema, inclusive, fez aí, protocolou um pedido, né, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. No total, já são 47 pedidos de impeachment protocolado no Senado desde 2021. A era Moraes pode estar perto do fim? Eu espero que sim, pelo Brasil, porque... E não tem a ver com ele, tem a ver com quem não respeita a lei. Veja lá, eu fico aí pensando aqui, eu acho que chegou o momento da gente... A gente sempre falou aqui, né? Mas eu acho que chegou o momento da gente fazer determinadas reflexões. Imagina quem, por exemplo, defendeu com unhas e dentes no Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, porque achava que estavam salvando a democracia, e agora vem que as mesmas pessoas que supostamente, e vou colocar entre aspas para quem está escutando a gente não vendo, salvou a democracia, são as mesmas pessoas que participaram de todos esses atos com o Banco Master. Isso é democracia? Receber 130 milhões por um contrato onde o objeto do contrato é vago? Não há prestação de serviço, 130 milhões? Onde Dias Toffoli assumiu ser sócio da Maridit e teve que pedir para o comparsa dele, Gilmar Mendes, não permitir a abertura do sigilo? Isso é democracia? Esse é o conceito de democracia para quem acreditava que deveria salvar um país que estava... Esses que acusaram os democratas eventualmente lá no dia 8 de janeiro. Exato. E o Alexandre de Moraes foi a mesma pessoa, Paula, e vamos extrair fala dele ali, que foi a mesma pessoa que falou que era um ato contra o Supremo Tribunal Federal, porque a Débora, que ficou presa, apagou mensagem de WhatsApp. Ele não fez isso. Né? Ele não fez isso, não mandou mensagem com visualização de uma só de bloco de nota. Ele não apagou, foi apagado. Então vamos lá, eu acho que chegou o momento da gente parar com o medo da autocensura, porque agora é a chance que a gente tem de tentar mudar um país, começar uma mudança, porque é o que você falou, expectativa é o que muda. Mudar o país demora muito tempo, mas expectativa de oxigenar, trazer a Constituição de volta. Eu não concordo com a Constituição. Tudo bem, eu também não concordo com muita coisa, mas façamos o rito legal para mudar a Constituição se você não concorda. Mas não dá para você